Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Compartilhando o Saber. O Saber. Vamos navegar por diversas áreas do conhecimento, da ciência, da arte, da história, da atualidade. Venha conosco, acesse e compartilhe, porque estamos no ar. A apresentação: Daniela Pereira. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um sábado de Compartilhando o Saber. E hoje trouxe para vocês uma pessoa para compartilhar o saber dela aqui com a gente, maravilhosa. O assunto de hoje é bem interessante, é um assunto que eu gosto muito. A nossa convidada de hoje, a Patrícia Arantes. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Dani. É um prazer poder estar aqui falando com vocês um pouquinho dessa técnica que é a constelação familiar, né? E tudo que a gente possa agregar aí, a gente está aqui disponível. Patrícia, conta um pouquinho quem é a Patrícia Arantes para o público que está em casa, para eles saberem. Conta um pouquinho sobre você, para a gente tomar conhecimento. Bom, eu sou a Paty Arantes, né? Eu venho de um ramo empresarial de 20 anos, empresária 20 anos, e durante esses 20 anos, né, eu comecei também um autoconhecimento junto. Desde 2000 eu venho estudando programação neurolinguística, venho estudando terapia floral, a constelação familiar, que é uma base muito do meu trabalho. E eu peguei toda essa bagagem, né, de empresária, junto com esses 20 anos também de estudos dentro do autoconhecimento, e trouxe isso numa junção, onde o meu propósito é levar essa visão sistêmica dentro das empresas, dentro das escolas, dentro das organizações. Dar esse olhar das visões sistêmicas, né, em qualquer organização. Patrícia, para quem está em casa e nunca ouviu falar em constelação familiar, explica para a gente o que é uma constelação familiar, Patrícia. Bom, vamos lá. A constelação familiar, ela é um assunto um pouco místico, né? Místico não, a gente vem para desmistificar. Na verdade, ela é uma terapia breve, né? Que vem de uma ciência mesmo. Foi uma técnica fundada por um alemão, Bert Helling, onde ele estudava muito os comportamentos humanos, né? E desenvolveu essa técnica através desse olhar das leis sistêmicas, né, que regem os sistemas. E o que seria, se fala muito dessas leis sistêmicas, a lei do amor, o que seriam essas leis sistêmicas, Patrícia? Isso, Bert Helling, ele desenvolveu esse estudo, né, das leis sistêmicas. E o que vem a ser essas leis sistêmicas que ele chamou de ordens do amor? As leis sistêmicas nada mais, nada menos são que leis espirituais, que a gente, querendo ou não, a gente gostando ou não, elas existem, elas estão ali e pertencem a qualquer organização, a qualquer sistema, assim como a lei da gravidade. Se eu pegar isso aqui e soltar, ele vai cair. Assim são as leis espirituais, né? Que são as leis sistêmicas, onde Bert Helling, o grande criador da técnica, ele passou um tempo a observar como funcionava
os sistemas, começou a observar, né, principalmente a família. E aí ele era um missionário, ele era um psicólogo, um psicanalista, um cientista, um filósofo. E ele começou, como missionário, a percorrer algumas tribos, né, alguns sistemas, onde ali ele detectou que existiam 3 leis espirituais que ele chamou de ordens do amor. Como que ele fez isso? Ele foi conviver um tempo com uma tribo indígena e ele percebeu que nessa tribo indígena existiam essas 3 leis que regiam aquela aldeia, aquele sistema, né? E ele deu o nome de ordens do amor. Então, qual que foi a primeira lei que ele observou naquele sistema, né, indígena? A primeira lei foi o pertencimento. Então, todos têm o direito de pertencer. Uma vez excluído alguém daquele sistema, daquela organização, causa um desequilíbrio naquele sistema, naquela organização, naquela família, né? Patrícia, isso que você falou é tão importante, a questão do pertencimento, que por mais que o ser humano muitas vezes queira anular aquilo da onde você veio, da onde você pertenceu, dos seus laços, dos seus antepassados, ele acaba sendo afetado, inclusive com diversos traumas e com o peso desse não olhar para esse pertencimento. Como é importante incluir. Inclusive causas de alguns traumas, não é, Patrícia? Quando você não respeita essa lei de pertencimento? Sim. Causa uma desarmonia em qualquer sistema, né? Como é uma lei espiritual e não vista, né? E quando eu falo de lei espiritual, cabe ressaltar aqui que não tem nada a ver com religião, tá? Não tem nenhum cunho religioso e a gente fala de religiosidade. Eu costumo falar, desculpa, que essa parte é muito importante. Muita gente tem um preconceito por achar que a constelação familiar ela é do espiritismo, e ela não é. É bem importante falar sobre isso, não é, Patrícia? Não tem nenhum cunho religioso. É uma terapia de uma técnica, é uma terapia breve, né, onde a gente olha para essas leis, né, e não tem cunho religioso nenhum. Eu costumo dizer que entender um pouco dessas leis espirituais que Bert, né, trouxe para a gente e fez toda essa análise, é entender um pouco dessa inteligência espiritual, que não tem nada a ver com espiritualidade e religião, né? Então, o que é uma inteligência espiritual? É um autoconhecimento, é você vir para dentro de você e começar a olhar quais são seus traumas, quais são suas dores. Isso é ter uma inteligência espiritual. Isso está dentro dessas leis, né, sistêmicas, né? É voltar para casa, se olhar e reconhecer o que não está legal aí, nesse lugar, e quando eu faço isso, esse autoconhecimento, cada vez mais eu ocupo o meu lugar no mundo, né? Então, quando eu falo de pertencimento, todos têm o direito de pertencer a qualquer sistema, a qualquer, né, organização, seja ela dentro de uma empresa, seja ela numa organização dos amigos, seja ela na família, todos têm e devem pertencer. Uma vez excluído alguém, causa um desequilíbrio em qualquer sistema. Patrícia, fala pra gente um pequeno exemplo desses problemas que você já presenciou, que pode ocasionar quando o sistema está em desequilíbrio. Bom, eu gosto muito de dar um exemplo que é a minha prática, né? A minha vivência nesse decorrer aí desse autoconhecimento. Uma coisa que eu gosto muito de dar de exemplo quando eu faço os grupos e vou para palestras, e eu falo especificamente dessa ordem, né, dessa lei sistêmica, pertencimento, eu dou um exemplo meu de causa própria, onde eu venho de uma família, né, e onde todo mundo desse sistema familiar tem problema na vesícula, vai lá e tira esse órgão, a vesícula.
Então era muito interessante, a gente chegava nos natais, na casa dos meus avós, né? E era uma família de 11 irmãos, então chegava lá, eu lembro assim, e aí? Ah, não posso comer isso que eu tirei a vesícula. Ah, eu também tirei a vesícula. Ah, eu também tirei a vesícula. E aí, quem estava lá, naquele sistema familiar, e ainda não tinha tirado a vesícula, inconscientemente, fazia-se um movimento, ou inconscientemente eu acabo repetindo aquele padrão familiar para poder gerar algo que vá ali e retire aquele meu órgão para que eu volte no ano que vem e diga, também retirei, também pertenço. Ou seja, é uma forma de validação familiar e autoamor, a história se repetindo. Isso, é uma lealdade em querer tanto pertencer àquele sistema, e seja ela qualquer forma, né, de qualquer forma, que inconscientemente, se eu não tiro a vesícula, é como se eu não pertencesse. Então, por isso que começa a desencadear, né, todos aqueles padrões comportamentais que a gente vê que vem da família. Por que da família? Porque o sistema familiar é o que mais influencia a gente como ser humano, né? Patrícia, você me fez lembrar de uma história de um padre que contou que conheceu uma moça que todos da família tinham problema de unha encravada. E esse problema era constante, todo mundo fazia cirurgia. E aí foi investigar que um antepassado usava-se sapato muito apertado, porque não tinha dinheiro para comprar sapato, era uma pessoa muito humilde e usava um sapato extremamente apertado. Essa é uma história de um padre que eu li no livro, é bem legal. Eu não vou me recordar o nome, mas é uma história um pouco famosa. E aí, de tanto usar sapato apertado, ela desenvolveu a unha encravada. E isso, ao longo dos anos, os parentes também nasceram com problema de unha encravada. Olha que diferente. É porque se a gente entender que existe um inconsciente maior que rege todo esse sistema, né? Porque os nossos comportamentos, a gente tem a tendência a achar que eles são conscientes, mas eles são, na maioria das vezes, inconscientes, né? Então agora eu estou falando com você, você está me escutando, mas você está respirando, você está piscando, você está ajeitando na cadeira para não doer a perna. Então, a gente tem tendências a fazer movimentos, né, inconscientes. E o movimento de pertencimento dentro de um sistema, ele é puro amor, né? Por isso que Bert chama de ordens do amor. Então, eu faço qualquer coisa para pertencer, né, e ser visto. Porque a gente quer ser visto, a gente quer se sentir pertencente, né? E nessa questão de pertencer, Patrícia, temos uma curiosidade que eu tenho, a mãe que muitas vezes tem uma perda gestacional e não quer contar para ninguém, e ninguém sabe, muitas vezes os irmãos não sabem que não é o irmão primogênito e acha que é o primogênito e às vezes não é. Isso traz alguma bagunça no sistema? Sim, Dani. Aí a gente já entra num outro olhar, que é a segunda ordem do amor, que é a hierarquia. Dentro de um sistema, todos têm o direito de pertencer, né? E existe também a segunda lei sistêmica, que é a hierarquia. Os que vieram primeiro e assim sucessivamente. Uma vez não respeitada uma hierarquia dentro de um sistema,